Olá, colegas do curso de Engenharia Civil, especificamente da matéria Resistência dos Materiais, que está sendo ministrada pelo professor Cláudio Dornelles neste período. Eu vou resolver aqui com vocês as questões 5, 6 e 9, porque o professor já havia resolvido as questões de 1 a 4 em sala de aula. Então, como ficaram faltando essas daqui, eu tomei iniciativa aqui para resolver para os colegas aí, tá bom? O assunto fala sobre tensão e deformação e também carga axial. E esse problema aqui, você tem aqui uma haste de aço que ela está sujeita a vários carregamentos, né? Então, o problema diz assim, a haste de aço está sujeita a esses carregamentos mostrados aí na figura. Você tem aqui, no ponto A, um carregamento de 8 kN aqui para baixo. No ponto B, existem dois carregamentos, um para a esquerda e outro para a direita, de 2 kN. E aqui no ponto C, você tem também dois carregamentos, um de 3,3 kN para a esquerda e outro aqui também para a direita. E aqui você tem como se fosse o teto, né? Na verdade, aqui o teto, de onde está presa essa haste aqui, que eu vou chamar de ponto D. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, aqui é o ponto C e aqui é o ponto D. Tá? E aqui as distâncias, respectivas distâncias também. Então, continuando a leitura do problema, diz assim, se a área da seção transversal da haste for 60 mm², então a área dessa seção aqui, nós temos então, se eu pegar aqui, por exemplo, a visualização de cima aqui, né, se eu fosse olhar dessa maneira aqui, eu fizesse um corte transversal aqui nessa haste, eu teria essa visão aqui com uma área que é igual a 60 mm², conforme diz aí o problema. E o módulo de elasticidade igual a 200 GPa. Né? Deu esse valor aí, 600 GPa. E ele pergunta, determine o deslocamento de B e de A. Aqui, ó, no ponto B, vai ter um deslocamento relativo a esses trechos aqui. Esses carregamentos aqui vão dar um deslocamento que vai influenciar na parte BC e na parte CD. Né? Já o deslocamento de A para B aqui vai influenciar nessa parte aqui, de A até B. Então, se você quiser o deslocamento total, assim, no A, você vai somar, né, todas as partes aqui, totais. Se você quiser só o deslocamento de B, então você vai somar o deslocamento de BC e de CD. Tá? Então, vamos dar prosseguimento aí aos cálculos. Né? Vamos colocar as primeiras informações que ele deu. Né? Então, vamos anotar bem aqui do lado. O comprimento do tamanho AB é 0,5 metros, que é esse tamanho aqui, 0,5 metros. O comprimento do tamanho BC é 1,5 metro. E o comprimento do tamanho CD é 0,75 metros. Tá? E esse deslocamento, se você for considerar em conjunto, né, você vai somar depois. Mas se você quiser fazer o deslocamento parcial, ele tem essa fórmula aqui, o deslocamento parcial. O deslocamento ele é dado por a força direcional aí nesse ponto, que eu vou chamar de FI, o comprimento daquele trecho que você está querendo analisar, né, dividido pelo módulo de elasticidade, né, que ele deu aí o valor, né? Vou até colocar bem aqui, módulo de elasticidade, ele deu o valor aí de 200 GPa. E a área da seção transversal, né? Que a gente tem aí que ela é uniforme, né? De 60 mm² por todos os trechos. Então,
Tá bom, vamos analisar aqui trecho a trecho, né? Então, a questão de fazer uma análise trecho a trecho significa você fazer um corte. Então, entenda como se você fosse fazer assim, ó, um corte bem aqui, nessa parte, né? Para você analisar como é que está se comportando o trecho de A até B. Então, vamos começar com o trecho de A até B. Vou colocar bem aqui. Trecho AB. Então, eu vou redesenhar isso aqui, né? Eu vou redesenhar e vou colocar esse pedaço aqui, tá? Então, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou pegar esse trecho aqui e cortar ele. Eu vou tipo, cortar. Tá. Aí, o que eu tenho para cá? O que eu tenho para cá? Eu tenho 8 kN, né? Conforme você vê aqui na imagem, 8 kN. E o que eu tenho para cima? Aí você vai separar as forças, né? Você vai chamar de força AB. Força dentro do trecho AB. Como se fosse uma força interna, bem aqui, ó. Tá? Uma força nesse ponto bem aqui. Então está aqui. Você vai pegar e fazer o somatório de forças igual a zero, né? É a fórmula principal da isostática, né? Se você está tracionando para cima aqui com uma força e tem outra para baixo aqui, então a somatória das duas aqui tem que dar zero. Então você faz esse cálculo logo aqui, né? Você coloca força AB, forças para cima positivas e para baixo negativas, né? Se você quiser colocar essa regra aqui, ó, forças para cima são positivas e forças para baixo são negativas. Então a gente faz aí. Força para cima AB menos a 8 igual a 0. E aí você resolve que a força AB ela deu 8, né, kilonewtons. Então aqui, para você deixar no Sistema Internacional de Unidades, né, o que você faz? Você faz que a força AB é 8 vezes 10 ao cubo newtons, tá? Ok, você já tem a força, olha aqui, onde você vai colocar nessa fórmula aqui, tá bom? Então você coloca aí qual é, então, o seu deslocamento no trecho AB. Ele vai ser igual a força do trecho AB vezes o comprimento do trecho AB dividido pelo módulo de elasticidade, que ele é para todo mundo, né? Não precisa ser só AB, vezes a área, né? Transversal aí, para colocar para cada um deles. Então, o deslocamento AB vai ser força AB deu 8 vezes 10 ao cubo. Está aqui. O comprimento AB, nós temos aqui, ó, meio metro, 0,5. Então você coloca aí 0,5. Módulo de elasticidade, né? Então, ele deu 200 gigapascal. Para que a gente possa fazer os cálculos ficarem mais fáceis, o que seria 200 gigapascal? Então, você coloca da seguinte forma. Giga é um múltiplo de unidades que significa 10 elevado a nona. Então, você pode colocar nos cálculos que vierem posteriormente 200 vezes 10 a nona pascal. Só que para facilitar mais ainda, você pode deixar ele dividido aqui da seguinte forma, 200, o que é 10 a nona? Você pode dividir em 10 ao cubo e 10 a sexta pascal. Se você deixar dessa maneira aqui, fica muito fácil para você fazer os cálculos. Fica bem legal, tá bom? Então, deixe dessa forma aqui, vamos continuar aqui embaixo. Ó. Então, você substitui 200 vezes 10 ao cubo vezes 10 a sexta
Aí a área, qual é a área? 60 milímetros quadrados. Aqui tem um detalhe, né? Você vai ter que lembrar lá como é que passa milímetro quadrado para metro quadrado, porque está tudo no Sistema Internacional de Unidades, então você tem que ter esse entendimento aí, da seguinte maneira. Vou colocar bem aqui, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Quando você quer passar uma unidade de área de milímetro para metro, você vai para trás aqui, né? Você volta às casas decimais. Então, voltando uma unidade, você multiplica por 10 elevado a menos 2. Ou seja, está voltando, você arrasta a vírgula 2 casas para a esquerda, né? Multiplicar por 10 a menos 2. Com mais uma casa, 10 a menos 4. E com mais outra casa, 10 a menos 6. Você pula de 2 em 2, então é 10 a menos 6. Então, essa área aqui, ela vai dar 60 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Você precisa fazer a conversão de milímetro quadrado para metro quadrado. Tá? Então, esse valor você coloca aqui. Então, vai ficar 60 vezes 10 elevado a menos 6. Tá? Veja que aqui só tem números, né? E por que eu fiz aquela questão da divisão aqui em 10 a sexta e 10 ao cubo? Porque olha só como fica fácil aqui. Cancela aqui e cancela aqui. E outra coisa, você tem 10 a sexta aqui e você tem 10 a menos 6 aqui. Ó. Então, o que você faz aqui quando existem bases iguais e expoente com sinais trocados? E você cancela também, porque a multiplicação dos dois vai dar 1. 1 é o elemento neutro da multiplicação, então não precisa estar aqui. Aí você pega 8 vezes meio dividido por 200 vezes 60. Tá? Então, o deslocamento AB ele vai ser igual. Aí vamos fazer esse cálculo aqui, né? Pega a calculadora científica e vamos lá. Você tem 8 vezes meio, deu 4, dividido por 200 e dividido novamente por 60. Então, deu uma dízima periódica aqui com uma notação científica. 3,3 vezes 10 elevado a menos 4. Tá? Então, você coloca aqui 3,3, porque é uma dízima periódica, coloca o traço aqui em cima, vezes 10 a menos 4. Então, você já tem aqui o resultado do deslocamento AB, ó. Do deslocamento que vai acontecer nessa parte aqui da estrutura. Né? Agora você vai para o trecho BC. Então, o trecho BC, o que você vai fazer? Você vai fazer o corte bem aqui novamente para fazer a análise. Né? Então, já vou pegar aqui outra folha para a gente fazer essa continha aí, né? Então, o trecho BC, você vai redesenhar essa figura aqui da seguinte maneira. Né? Você vai pegar aqui, você não sabe ainda qual é a força, né? Que você vai chamar de FBC. Mas aqui você já sabe quais forças atuam, aquelas que estão atuando para baixo. Você tem aqui duas forças de 2 kN e mais uma de 8 kN, né? Que tem influência aqui, nessa parte da estrutura. Então você vai desenhar elas aqui. Você tem uma aqui para baixo de 8 kN, aquela que era do ar, né? E mais outras duas aqui que estão dessa maneira. 2 kN e 2 kN. Só que para essas duas aqui você vai precisar fazer uma decomposição de vetores.
porque elas não estão alinhadas aqui na vertical. E como é que fica essa decomposição de vetores? Olha aqui, você tem 2 kN e você tem esse triângulo pequeno aqui, né? 3, 4, 5. E onde é que está o ângulo para fazer a decomposição? Bem aqui. Você vai chamar de, por exemplo, ângulo alfa, que é o mesmo daqui. Né? Ó, são ângulos correspondentes, esses dois aqui. Tá? E como é que eu faço a decomposição dessa força de 2 kN na vertical aqui? Veja que o ângulo está aqui adjacente, né? Para aquele vetor que você deseja calcular. Então, observe aqui comigo como você vai fazer a decomposição. Você tem para cá uma força de 2 kN. Você tem para cá a força decomposta, né? Então, a força, vamos colocar Fy, por exemplo. E aqui você tem o ângulo alfa. Tá? Então, nesse caso aqui, você vai pegar, para você achar o Fy, vai ser essa força aí, ó, força multiplicado pelo cosseno desse ângulo. Então, esse Fy vai ser essa força que é 2 multiplicada pelo cosseno do ângulo. Qual é o cosseno do ângulo? Veja que é 3, 4, 5. Né? Então, o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente é o 3 e a hipotenusa é o 5. Então, fica 3 sobre 5. Tá? Então, você tem aqui o valor da força decomposta, que vai ser 6/5, né? Se você quiser deixar ainda mais, na parte decimal, fica a seu critério, 6/5. Deu 1,2 kN. Então, se você observar aqui, ó, nesse desenho, a força decomposta do 2 vai ser 1,2 kN na vertical para baixo. Você pode redesenhar aqui, não tem problema, para facilitar a sua visualização. Você vai redesenhar aqui. Você tem aqui a FBC, que você ainda vai calcular. Né? E aí você tem aqui para baixo 8, né? Essa daqui foi decomposta, deu 1,2. Então, vai ter para baixo também 1,2. Só que vai ter também desse outro lado aqui. Então, vai ter mais 1,2 para cá. Então, veja, as decomposições dessas duas forças aqui, ó, dessa aqui e dessa aqui, deram na vertical para baixo 1,2 e 1,2, que vão se somar, porque elas estão para baixo. Tá? Então, veja aqui. Então, nesse caso, já que as forças estão decompostas, a 8 já está na vertical, você decompôs as outras duas aqui, A2 e A2, também para cá, na vertical. Agora é só você fazer a regra da isostática, né? O que está para cima é positivo, menos o que está para baixo é negativo. Então, vamos lá calcular essa FBC. A FBC ela vai ser igual... Não, no caso eu vou fazer assim. FBC, que está para cima, né, positiva, menos 8, menos 1,2, menos 1,2, igual a 0. Tá aí. Tá bom? Então, vamos calcular agora. Vamos lá. Você tem FBC é igual a 8, vai passar para o outro lado, né? Mais 1,2, mais 1,2. Então, FBC, né? FBC é igual, aí vamos lá, né? 8 mais 1,2 mais 1,2. Deu 10,4 kN. Então, FBC 10,4 kN. Agora você parte para a fórmula, né? Lembrando que você tem que colocar sempre aqui em newtons, né?
você tem FBC igual a 10,4 vezes 10 ao cubo newtons. Tem que estar no Sistema Internacional de Unidades. E agora vamos calcular o deslocamento BC, já que nós já temos a força BC. Então vai ser a força no trecho BC multiplicado pelo comprimento do trecho BC dividido pelo módulo de elasticidade, que é o mesmo para todos os trechos, e a área da seção transversal, que é a mesma também para todos os trechos. E aí você continua o cálculo. Deslocamento BC, qual é FBC? Nós calculamos 10,4 vezes 10 ao cubo. Comprimento BC. Está aqui, ó, 1,5 m, 1,5 metros. Sobre módulo de elasticidade. Lembra que eu pedi para você deixar daquela forma? 200 vezes 10 ao cubo vezes 10 à sexta, para facilitar. E a área, novamente, 60 vezes 10 elevado a menos 6. Então, o deslocamento BC ele vai ser igual... Veja, você vai cortar aqui, ó, 10 ao cubo com 10 ao cubo, e cortar aqui no denominador também o 10 à sexta com 10 a menos 6, que dá 1. Então, você vai ter 10,4 vezes 1,5 dividido por 200 vezes 60. Então, o deslocamento BC ele vai ser, vamos usar aqui a calculadora, né? 10,4 vezes 1,5 dividido por 200 e dividido novamente por 60. Tenho 1,3 vezes 10 a menos 3. Né? No caso, essas unidades aí são em metros, né? Esse deslocamento. Então, vou colocar aqui em metros. Né? É um deslocamento muito pequeno. Aqui também, no caso do AB, faltou colocar, mas eu vou colocar aqui a unidade, né? Tem que colocar a unidade, metros. Muito bem, calculamos o deslocamento BC. Agora falta o quê? Falta o trecho CD, né? Então vamos lá. Calcular para o trecho CD. Então, no trecho CD, aí eu vou desenhar aqui novamente, né? Vamos lá analisar. No trecho CD, você vai ter todo mundo junto aqui, né? Então, você vai pegar aqui para cima você vai colocar FCD. E o que você teve aqui para baixo naquela hora? Você teve 8 e aqueles... Aqui, né, deu 10,4 no BC, lá embaixo. Então, você pode colocar aqui também de novo, 10,4, que foi o somatório total. Só que aí vai ter duas outras forças aqui, ó, que estão também inclinadas, que é de 3,3 kN, né? Então, você vai ter também que fazer a decomposição das duas, né? Depois fazer de novo aqui e verificar qual foi o resultado. Né? Como é que está a disposição dessas forças aí de 3,3? Deixa eu olhar aqui o desenho. O desenho está da seguinte forma. Lá na parte C, né? Que é bem aqui.
tem para cá 3,3 e você tem aqui um ângulo de 60 graus. Não, bem aqui 60 graus. Então, se é 60 aqui, aqui você vai ter 30 graus, né? Que a somatória dos dois aqui tem que dar 90 graus. Então, você vai ter 60 aqui e 30 aqui. Então, o ângulo que está adjacente aqui, para você calcular, é o 30. Então, você vai pegar e fazer aqui, novamente, né? Com o 30 graus. Aqui é 3,3. E você quer a decomposição em Y, aqui na vertical. Então, você faz força em Y é igual a força multiplicado pelo cosseno do ângulo, para você fazer a decomposição. Então, a força em Y vai ser 3,3 vezes o cosseno de 30. Quanto é o cosseno de 30? É raiz de 3 sobre 2. Tabelado, né? Esse valor. Aqui, no caso, quilonewtons. Tá? E aí você redesenha aqui. Para cima você vai ter o FCD. Aqui para baixo, já aqui no próprio eixo, você já tem o 10,4. Tá? E a decomposição dessa força aqui, como é igual ao outro lado, aqui também é 30 graus, aqui é 30 graus, então você vai multiplicar por 2, né? Você pode fazer 2 vezes esse valor aí. 2 vezes esse valor aqui, tá? Mas só por questões esquemáticas, né, eu vou colocar uma vez é 3,3 raiz de 3 sobre 2. E mais outra vez, 3,3 raiz de 3 sobre 2. Porque é a decomposição dessas duas aqui que estão gerando essas duas aqui, que são iguais, né? Porque o ângulo é o mesmo aqui, é 30 graus, que eu já falei, tá? E agora você já pode utilizar aqui para calcular o FCD, ó, essa relação aqui de forças da isostática, né? Então vamos lá. FCD, você vai fazer FCD, que está para cima positivo, né? Menos 10,4, menos 3,3 raiz de 3 sobre 2, menos de novo 3,3 raiz de 3 sobre 2, igual a zero. E aí isso aí é suficiente para eu conseguir calcular a força, né? Nesse caso aí, do trecho CD. Tá? Então, vamos lá. Você vai passar todos esses para a direita, que vai virar positivo, né? Então, FCD é igual a 10,4 mais 3,3 raiz de 3 sobre 2 mais 3,3 raiz de 3 sobre 2. Então, FCD é igual a 10,4. Veja que está sendo 2 vezes esse valor aqui, ó. 3,3 raiz de 3 sobre 2 mais 3,3 raiz de 3 sobre 2. Então, é 2 vezes ele. Então, é mais 2 vezes esse mesmo valor aí. Como você tem 2 aqui com 2 aqui, pode cortar tranquilamente aí. Tá? Então, você tem que FCD é igual a 10,4 mais 3,3 raiz de 3. Então, a FCD deu igual a quanto? Aí vamos aqui calcular esse valor, tá? De preferência, colocar em notação científica para facilitar. Então, 10,4 mais 3,3 raiz de 3. Você tem esse valor, 16,115. 16,115. Eu vou colocar mais 2 casas decimais aqui, tá? 7,6 quilonewtons. Veja que a unidade é quilonewton, né? Então, como é que você faz para transformar isso aqui em newtons? Você multiplica por 10 ao cubo. 16,11576 vezes 10 ao cubo
newtons. Tá? Agora eu vou fazer o deslocamento CD. Qual é o deslocamento CD? A fórmula novamente. A força CD vezes o comprimento CD dividido pelo módulo de elasticidade e a área da seção transversal. De novo a mesma coisa. Então, o deslocamento CD vai ser... Qual é essa FCD? Está aqui. Ó. Vamos substituir 16,115,76 vezes 10 ao cubo. Aí, vezes... Qual é o meu deslocamento CD? Então, está lá no começo, né? 0,75. Então, coloque 0,75. Tá? Dividido pelo módulo de elasticidade. Eu disse que para você colocar da seguinte forma: 200 vezes 10 ao cubo vezes 10 à sexta, para facilitar os cálculos, né? Vezes 60 vezes 10 elevado a menos 6. Novamente, você faz os cortes aqui, né? 10 ao cubo, 10 ao cubo, 10 à sexta com 10 a menos 6. E o deslocamento CD vai ser 16,115,76 vezes 0,75 dividido por 200 vezes 60. Então, você tem que o deslocamento CD deu quanto? Vamos lá fazer aqui. (16,115,76 vezes 0,75 deu esse valor, dividido por 200 e dividido de novo por 60. Olha aí, você teve esse valor, 1,007235 vezes 10 a menos 3. Então, vamos colocar 1,0072, eu vou deixar até essa casa aqui, decimal aqui, vezes 10 a menos 3 metros. Ok? E agora, como é que a gente vai calcular os deslocamentos que ele tá pedindo aí, né? Os deslocamentos. Então, deslocamento, ele quer os dois, né? O BC e o AB. O BC, você vai observar o seguinte aqui, ó. No deslocamento BC, ele vai sofrer influência do CD, ó. Já teve esse deslocamento aqui do CD e mais o deslocamento do BC. Então, o deslocamento todo, né, considerando o B, porque aqui a ponta, o B está aqui na ponta, né, nesse local aqui, ó. Então, daqui até aqui, como se fosse BD, né, total só do B, ele vai ser somado do BC com o CD. Então, você coloca aqui do deslocamento BC, você vai colocar o deslocamento relativo ao BC, na verdade, o deslocamento do B, né? Tá. Mais o deslocamento do CD. Tá? E o deslocamento do A vai levar em consideração os três, né? Do AB, do BC e do CD. Então, você coloca aqui deslocamento do AB mais deslocamento do BC mais deslocamento do CD. Como nós já temos todos esses valores aí, ó, é só substituir, né? Então, nós temos aí, qual é o deslocamento BC? Está aqui, ó, 1,3 vezes 10 a menos 3. Então, aqui você vai ter deslocamento do B é 1,3 vezes 10 elevado a menos 3. Mais, qual o deslocamento do CD? Está aqui, ó. CD 1,0072 vezes 10 a menos 3. Então, você coloca 1,0072 vezes 10 a menos 3. Então, o deslocamento do B vai ser a soma desses dois, né? Então, vamos lá. 1,3 vezes 10 elevado a menos 3, mais 1,0072 vezes 10 elevado a menos 3.
Você tem esse valor aqui, ó, 2,3072 vezes 10 a menos 3 metros. Caso ele peça de volta em milímetros, então, olha só, como é que passa de metros para milímetros? É só multiplicar por 10 ao cubo. Então, o deslocamento em B vai ser 2,3072 vezes 10 a menos 3. Aí multiplica por 10 ao cubo, que você passa para milímetros. Então, aqui cancela esses dois, né, porque ele vai dar 1. Então, o deslocamento em B vai ser 2,3072 milímetros. Está aqui a resposta do deslocamento B. Como você tem aqui, ó, que o deslocamento B ele é o deslocamento BC mais o deslocamento CD, então essa parcela aqui nós já temos, ó, deslocamento BC mais o deslocamento CD, que é o deslocamento B, que está aqui. Então, isso aqui é o deslocamento B. Então, você vai pegar para calcular o deslocamento A. Vai ser o deslocamento AB mais o deslocamento de B. Somar com esse valor. Então, o deslocamento de A vai ser... Quem é o deslocamento AB? Nós calculamos. Está aqui, ó. 3,3 vezes 10 a menos 4, é uma dízima. Então, 3,3 vezes 10 elevado a menos 4. Mais o deslocamento B, está aqui, ó. 2,3... 2, né? No caso, tem que deixar em metros ainda. Vezes 10 a menos 3. Então, o deslocamento em A vai ser... Vamos lá. 3,3. Como é uma dízima, você repete algumas vezes aqui, para não dar interferência no cálculo. Mais 2,3072 vezes 10 elevado a menos 3. Então, você teria aí 2,6405, vou deixar até nessa casa aqui, vezes 10 a menos 3 metros. E aqui você novamente passa para milímetros. Deslocamento em A vai ser 2,6405 vezes 10 a menos 3. Como é que passa para milímetro? Multiplica por 10 ao cubo de metro. Corta novamente esses dois. Você tem então que o deslocamento em A vai ser 2,6405 milímetros. Então está aí a resposta, né, dessa questão. A questão de número 5. Né? Agora vamos fazer a questão de número 6. A questão 6 que diz assim: 2 cabos de aço A36 são usados para suportar um motor de 3,25 kN, que é uma carga de 325 kg aí nesse cabo, né? O comprimento original de AB é 800 mm e o de A' B' é 800,2 mm. Ele fala: determine a força suportada por cada cabo quando o motor é suspenso por eles. E cada cabo tem uma área de seção transversal de 6,25 mm². Tá. Então, vamos desenhar aqui, esquematicamente, essa situação que está acontecendo aí. Então, nós temos aqui o cabo maior, que ele fala que aqui é A', né? B'. E você tem o cabo menor, que é o AB. Aí ele fala que o comprimento do A', B' é 800,2 milímetros. E o comprimento do AB é 800 milímetros. Tá. Vamos agora ter em mente a seguinte situação. Quando esses dois cabos forem tracionados, eles vão sofrer deslocamentos aqui, ó. Vão sofrer deslocamentos. Para que eles estejam lá juntos, na hora da união com o gancho, né?
Aqui vai ter uma união com o gancho, que vai levantar o motor. Então, eles têm que estar, no final, os dois com comprimentos iguais. Certo? Então, aqui você tem que tomar muita atenção para não errar nessa comparação entre os comprimentos aqui. Vejam. Aí eu pergunto, quem é que vai se deslocar mais? É o AB. Ele vai ter que se deslocar bem mais para poder ele chegar aqui e estar com o mesmo comprimento do A', B'. Então é o seguinte, vamos observar a situação. Você tem aqui, né, o comprimento AB. Tá. Aí você tem aqui o comprimento A', B'. Nessa diferença aqui do AB para o A', B', existe 0,2 milímetros. Porque olha aqui, ó, se o A', B' é 800,2 e o LAB 800, então 800,2 menos 800 dá 0,2. Aqui esse tamanho, se vocês compararem, né? Se fizer até aqui. Só que ambos agora vão se deslocar. Só que esse deslocamento da esquerda é o deslocamento do A', B'. Mas o deslocamento do AB vai ser maior, vai ser todo esse pedaço aqui, ó. O deslocamento do AB. Vai ser esse tamanho aqui, ó, ele é o quê? Igual a esse outro aqui, né? Igual a essa parte bem aqui. Deslocamento A', B'. E mais o 0,2 para poder ser o deslocamento do AB. Tá? Espero que vocês tenham entendido bem essa parte aqui, para fazer essa comparação. Tá? E agora o que a gente vai fazer? Vamos unir da seguinte forma. O deslocamento do AB ele vai ser o deslocamento do A', B' mais o 0,2. É para você fazer essa relação matemática aqui. Que o deslocamento do AB vai ser igual, ó, ao deslocamento do A', B', desse aqui, né? Mais o 0,2. Só que aí, esse 0,2 ele está em milímetros, né? Lembre que você tem que colocar no Sistema Internacional de Unidades, para não errar aqui os cálculos. Então, você vai pegar 0,2 e multiplicar por 10 elevado a menos 3, que aí você converte para metros. E aqui é metro, aqui é metro e aqui é metro. E aí você consegue colocar todas as unidades certinhas aí, tá bom? Para não errar. O que a gente vai fazer agora? A gente vai aplicar a fórmula nesse caso aqui, né? Então, o que é o deslocamento AB? O deslocamento AB vai ser a força AB multiplicado pelo comprimento do AB dividido pelo módulo de elasticidade vezes a área da seção transversal, que vai ser igual. O que é o deslocamento A', B'? É a força do A', B', né, multiplicado pelo comprimento do A', B' sobre o módulo de elasticidade vezes a área da seção transversal. Aí mais o 0,2 vezes 10 elevado a menos 3. Tá? Então, vamos agora fazer o seguinte. A gente vai fazer essa substituição aqui daquilo que a gente tem, né? Então, vamos colocar a força AB. Qual é o comprimento AB? Nós temos, né? Está aqui, ó. Comprimento AB, 800 milímetros. Tem que converter para metro. 800 vezes 10 elevado a menos 3. Qual é o módulo de elasticidade? Nós já vimos que é 200, né? Da questão anterior, 200, também é aço aí, né? Vezes 10 a terceira, vezes 10 a sexta. Eu disse para vocês colocarem sempre dessa forma, para facilitar. Aí, a área
Ele deu também aí, né? A área é 6,25 milímetros quadrados. Só que vocês têm que passar também para metros quadrados. Não esqueça que metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Aqui você pega e multiplica por 10 a menos 2. Daqui para cá também 10 a menos 2. E daqui para cá 10 a menos 2. Então no total vai ser 10 a menos 6. Passando de milímetro quadrado para metro quadrado. Então aqui vai ficar 6,25 vezes 10 elevado a menos 6. Igual, aí você coloca força A', B', vezes, qual é o comprimento do A', B'? 800,2, né? Só que é 800,2 vezes 10 a menos 3. Sobre, de novo aqui, todo esse valor, né? Que é igual aqui. Tem que repetir, né? 200 vezes 10 a terceira, vezes 10 a sexta, vezes 6,25, vezes 10 a menos 6. Mais 0,2 vezes 10 a menos 3. Vou passar para cá para ter mais espaço. Vamos fazer assim, ó. O que está presente nos 3 aqui? É uma soma entre os dois, está presente nos 3. Você já pode calcular esse fator aqui, ó. 10 a menos 3, que está aqui, está aqui, está aqui. Está presente nas 3 parcelas. Então, você pode fazer isso, cancelar. Está multiplicando. E aqui também embaixo, olha só. 10 a sexta com 10 a menos 6. Aqui, 10 a sexta com 10 a menos 6. Também pode eliminar, né? Para poder facilitar os cálculos. Então, vamos lá. Você tem FAB vezes 800 em cima. Aí vai ficar 200 vezes 10 ao cubo vezes 6,25 igual a FA', B' vezes 800,2 sobre 200 vezes 10 ao cubo vezes 6,25 mais 0,2, né? Tá. Nesse caso aqui, a gente vai fazer assim, para facilitar esses cálculos aqui. Vamos eliminar esse denominador. Como é que você faz para eliminar um denominador? Você multiplica toda a equação por ele. Então, você vai multiplicar toda essa equação aí pelo denominador, que é 200 vezes 10 ao cubo vezes 6,25. Então, se você fizer isso aqui, você acaba deixando só essa parte aqui. Imagina que esse valor aqui, ó, está bem aqui multiplicando. Vai cancelar com todo esse de baixo. O que vai sobrar? Só o de cima. FAB vezes 800 igual. Da mesma forma, multiplicando todo esse valor aqui em cima, ele vai cancelar com tudo que está aqui embaixo e vai sobrar esse daí de cima. FAB, F'A', B', quer dizer, vezes 800,2. Mais. Aí aqui não tem nada para cancelar embaixo, então ele vai multiplicar tudo. 0,2 vezes 200 vezes 6,25 vezes 10 a terceira. Tá aqui. Tá. Vamos melhorar esse resultado de lá. Repete tudo aqui de novo. F'A', B' vezes 800,2 mais. Vamos ver quanto é que dá esse daqui para facilitar. 0,2 vezes 200 vezes 6,25. Então, deu 250. 250 vezes 10 ao cubo. Após esse passo aqui, a gente tem que voltar aqui para os cabos e analisar uma informação que ele falou. Ele disse assim, que a força nos cabos é o valor de 3,25 kN que está suportando de peso aqui, né? 3,25. Então, se você tem um cabo de um lado e o cabo do outro, a força que um cabo vai suportar mais a força que o outro cabo vai suportar vai ser igual à força total, que é de 3,25 kN, que é o peso
da estrutura que eles estão carregando. Então você pode afirmar aqui que a força que o cabo A', B' está suportando mais a força do outro cabo do AB tem que dar igual a quanto? 3,25 kN. Isso aqui foi falado no comando do problema. Então veja que aqui você tem uma equação já gerada pelos cálculos, e aí você coloca essa outra aí, né? Que a força A', B' mais a força AB tem que dar 3,25 kN, que é vezes 10 ao cubo newtons. Então veja que isso aqui é um sistema de equações que a gente vai precisar resolver para achar cada uma das forças, né? Então vamos lá. Resolver aqui. Você pode fazer pelo método da substituição. No caso aqui fica bem melhor. A gente vai isolar uma das variáveis aqui e substituir em cima. Então, eu vou pegar aqui e fazer assim. Eu vou dizer então que a F' B' é igual, aqui bem aqui, ó, a 3,25 vezes 10 ao cubo menos a FAB. Aqui. Agora eu pego esses valores aqui, substituo bem aqui, né, onde está escrito FAB. Então vamos lá. Eu vou substituir. Eu vou pegar FAB vezes 800 igual. Quem é o F'B'? É isso aqui tudo, ó. Vou colocar entre parênteses. 3,25 vezes 10 ao cubo menos FAB, fecha parênteses, vezes 800,2 mais 250 vezes 10 ao cubo. Tá? Então, veja que só temos uma incógnita agora, a gente vai conseguir calcular. Tá? Então, vamos lá fazer o desenvolvimento desse cálculo aqui. 800 FAB, colocando o número na frente, né, é igual a 3,25 vezes 10 ao cubo, vezes o 800,2, você está fazendo uma distributiva aqui, aí menos 800,2 vezes o FAB, aqui, ó, distributiva de novo, mais 250 vezes 10 ao cubo. Você passa essa parcela que está negativa para cá, para o outro lado, né? Então vai ficar 800 FAB mais 800,2 FAB é igual ao que sobrou, né? Que é 3,25 vezes 800,2 vezes 10 ao cubo mais 250 vezes 10 ao cubo. Aqui você soma, né? 800 mais 800,2. Então, 800 mais 800,2 deu 1.600,2 FAB, que é igual. Aí vamos lá, verificar aqui, ó. 3,25 vezes 800,2 vezes 10 elevado ao cubo, mais 250 vezes 10 elevado ao cubo. Você tem esse valor aqui, né? 2.850.650. 2.850.650. E aí a gente finaliza aqui, porque é só dividir uma pela outra, né? 2.850.650 dividido por 1.600,2. Então, a FAB vai ser dividido por 1.600,2. 1.781,43 newtons. Tá? Achamos a FAB. Aí você volta e substitui aqui, ó. Aqui você tem, né? Para achar a F'B'. Então, a F'B'
mais a FAB que a gente já tem, 1781,43 newtons, né, que está na unidade certa, 3,25 vezes 10 ao cubo. Então, a FA', igual a 3,25 vezes 10 ao cubo, menos 1781,43. Então, 3,25 vezes 10 ao cubo, menos 1781,43. Deu 1468,57 newtons. Pronto. E aqui finalizamos a questão. Ela realmente é assim, dá um pouco de trabalho, né? Conforme vocês observam. Se vocês quiserem deixar em kilonewton, né? Também é só transformar, fica 1,78 kilonewtons. E aqui fica 1,46 kilonewtons, né? Agora sim, só mais um detalhe para vocês perceberem aqui a situação. Quem que é a força maior aqui, ó? Quem que é a força maior? Não é a FAB, ó, 1,78 kilonewtons, e a outra é 1,46 kilonewtons. E é justo, porque, vejam, ó, ela vai ter que se deslocar mais, então vai ter que haver uma atração aqui bem maior na AB, no lado AB. Então esse cabo aqui vai ser submetido a uma atração bem maior do que o outro. Então é por isso que a do AB tem que ser maior do que a linha AB', né? Que ele vai se deslocar daqui até aqui. Já esse outro vai se deslocar menos. Então, confirmando assim tanto os cálculos quanto a análise teórica da situação aqui. Tá bom? Vamos agora resolver a questão de número 9. Ele pula da sexta questão para a 9. E a questão 9, ela diz assim: a coluna de concreto abaixo desenhada é reforçada com 4 hastes de aço, cada uma com diâmetro de 18 milímetros. Então, eu vou ter que desenhar aqui para vocês essa situação, né? Visualizando assim em perfil. Tá aqui, tem uma coluna de concreto e ela é reforçada com 4 hastes de aço dentro. Então, ela está lá embaixo. O aço dentro do concreto. Então, a gente já pode afirmar que o comprimento inicial aí, ó, a gente vai chamar de L, né? O comprimento das barras de aço é igual ao comprimento também do concreto. Você pode afirmar, porque é o mesmo tamanho. Isso aqui vai sofrer uma compressão de forma vertical aqui, né? Vai ter uma compressão de forma vertical. Tá. Imagina que aqui as barras estão dentro, né, da coluna, desse pilar aqui de concreto. E se a gente fizer uma análise de uma leitura assim lateral, vai ocorrer essa situação aqui, ó. Inicialmente você tem aí as barras de aço dentro da coluna de concreto. Quando sofrer a compressão axial aí, ó, no eixo, tá? O deslocamento vai ser igual para os dois, o deslocamento para baixo. Isso aqui é a nossa deformação, é aquela letrinha lá de deformação. Então você pode afirmar que a deformação do aço, de cada barra de aço, vai ser igual à deformação do concreto também aqui. Porque ambos vão ser comprimidos assim, verticalmente, e o deslocamento vertical da barra de aço vai ser igual ao deslocamento vertical também da coluna de concreto aí. Tá bom? Então, tendo em mente isso, vamos analisar agora a situação olhando de cima.
Olhando de cima, você tem essas barras de aço aí dentro distribuídas assim, né? Dessa maneira. Então, existe uma carga axial aqui que ele fala de 800 kN. Ele fala aí no restante, ele pede: determine a tensão no concreto e no aço se a coluna for submetida a uma carga axial de 800 kN. Ele dá o módulo de elasticidade do aço aí, né? Ó, vamos colocar aqui. Módulo de elasticidade do aço é 200 gigapascal. E o módulo de elasticidade do concreto ele também dá, que é 25 gigapascal. Que a gente vai precisar nos cálculos desses valores aqui. Tá? Agora vamos analisar a seguinte situação. Nós sabemos que o deslocamento ele vai ser igual, deslocamento para baixo, ou seja, deslocamento do aço igual ao deslocamento do concreto. Então, vou colocar bem aqui logo essa informação, que o deslocamento do aço vai ser igual ao deslocamento do concreto. Só que eu ainda não posso começar esses cálculos aqui sem entender o que vai acontecer em relação à força aqui. Observem que essa força aqui de 800 kN, ela estará distribuída nessa área toda aqui, ó, nessa área. Então, você vai ter forças sendo distribuídas na parte onde está os vergalhões de aço aqui, né? E forças distribuídas na parte que está o concreto. Aqui. Tá? Então, esse entendimento você vai precisar ter aqui. Em relação à força, o que a gente pode dizer que em relação à força? A força que vai agir na parte de concreto, aí, ó, mais 4 vezes a força que vai agir nas barras de aço, aqui, ó, vai dar igual a quanto? A 800 kN. Então, vai ficar 800 vezes 10 elevado ao cubo newtons. Tá? Então, esse entendimento aqui, espero que vocês tenham compreendido aqui, porque o que vai se distribuir é essa força nessa área aqui. Tá? E, além disso, precisamos descobrir as áreas de atuação dessa força. A área que vai ser do aço, né? De cada barra de aço, nós sabemos que isso aqui é um círculo, né? Então vai ter π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Essa é a fórmula da área, quando é um círculo, né? Então, a área de cada barra de aço vai ser igual a π. O diâmetro, ele deu que é 18 milímetros, né? Então, 18 vezes 10 elevado a menos 3, porque você está convertendo para metros, né? Ao quadrado dividido por 4. Então, a área de cada barra de aço, no caso eu vou colocar U, que é a unidade aí, ó, a gente vai calcular aqui. Muita atenção, porque qualquer erro aqui acaba influenciando em tudo. Então, vamos lá. Começando aqui. 18 vezes 10 elevado a menos 3, deu esse valor, elevado ao quadrado, deu esse valor, dividido por 4, e agora você multiplica pelo π, que é 3,14. Então, deu isso aqui, 2,54, vezes 10 elevado a menos 4, né? Metro quadrado, porque é a área. Tá? Então, vamos também calcular a área do concreto, a área de atuação do concreto, né? A área de atuação do concreto, ele falou que essa área aqui é 300 milímetros, esse lado aqui, né? 300, e aqui também é 300 milímetros. É um quadrado aqui, né? Então, a área vai ser a área do quadrado menos 4 vezes a área de cada barra de aço. Então, você tem aqui
a área total, né, no caso aí, menos 4 vezes a área da unidade do aço, da barra de aço. Tá? Muito cuidado aí. Então, aqui, vamos fazer a área de atuação em cima do concreto vai ser, qual que é a área total? Aqui, ó, 300 vezes 300, é multiplicar os dois aqui, né? Só que aí você lembra que tem que converter para 300 vezes 10 a menos 3, convertendo para metro, ao quadrado, lado ao quadrado, menos 4 vezes a área do aço que a gente já calculou aqui, 2,54 vezes 10 a menos 4. Tá aí. Então, a área do concreto, de atuação da força em cima do concreto, a gente vai fazer aqui. Aqui. 300 vezes 10 elevado a menos 3 ao quadrado aí, né? Menos 4 vezes 2,54 vezes 10 elevado a menos 4. Então, deu esse valor aí, ó. 8,89, eu vou colocar em notação científica, 8,89 vezes 10 elevado a menos 2 metros quadrados. Tá? Agora sim a gente pode começar a fazer aqui o do deslocamento, né? Já tem as informações necessárias. Então, como seria a forma do deslocamento do aço, aí nesse caso? Só para relembrar, vai ser a força da barra de aço vezes o comprimento, né? Transversal, no caso aí, vertical, quer dizer, vertical do aço, dividido pelo módulo de elasticidade do aço, vezes a área onde está do aço, né? Que é igual à força do concreto vezes o comprimento do concreto, comprimento vertical, módulo de elasticidade do concreto e a área do concreto. Tá? O que a gente pode cortar daqui? É o comprimento, né, dessa parte vertical, porque a gente viu aqui que o comprimento vertical do aço é igual ao comprimento do concreto. Então a gente pode cortar aqui que eles são iguais. Né? E aí a gente vai fazer a análise. Força do aço dividido. Qual é o módulo de elasticidade do aço? Ele deu aqui 200 gigapascal. Tá? Então vamos lá fazer assim. 200 vezes, você pode colocar logo 10 a nona, né? E a área do aço, está aqui, ó, de cada barra do aço, 2,54 vezes 10 a menos 4. Aí, a força do concreto, módulo de elasticidade do concreto, está aqui, ó, 25 gigapascal. Então, 25 vezes 10 a nona, vezes, agora, a área do concreto. Temos aqui, ó, 8,89 vezes 10 a menos 2. E aqui você pode cortar, né, dos dois lados, aqui, 10 a nona com 10 a nona. Tá? E aí você continua esse cálculo aqui, né, no caso. Força do aço sobre, aqui embaixo, 200 vezes 2,54 vezes 10 a menos 4, igual força do concreto dividido por 25 vezes... Olha essa ideia aqui que eu vou fazer, um artifício matemático aqui. Eu vou deixar isso aqui numa notação de 10 a menos 4. Como é que eu faço? Se eu andar 2 casas para a direita, eu tenho que diminuir 2 casas aqui do expoente. Então,
eu posso colocar 889 e aí multiplicar por 10 elevado a menos 4. É o mesmo número, eu só alterei a notação dele aqui, tá? Por que eu fiz isso? Porque eu já quero cancelar esse 10 a menos 4, que está aqui, com esse daqui. Tá facilitando, então, os cálculos aí. Então, a força do aço sobre... Aí eu vejo 200 vezes 2,54. 508 aqui embaixo. Aí a força do concreto, 25 vezes 889. 22.225. 22.225. E aí a gente vai verificar a relação, né? Nesse caso aí. Vamos lá. Continuar para cá esse cálculo. Força do concreto é igual, aí eu passo multiplicando, 22.225 vezes a força do aço, dividido por 508. E aí eu tenho que a força do concreto é igual, aqui vou dividir por 508, eu tenho 43,75 da força do aço. Tá? Aí se eu voltar lá para aquela minha equação inicial, essa bem aqui, ó, eu tenho que a força do concreto mais 4 vezes a força do aço é 800 vezes 10 ao cubo. Então eu posso colocar assim, força do concreto mais 4 vezes a força do aço dá 800 vezes 10 ao cubo. Veja que você está diante de um sistema aqui, né? Então você precisa resolver esse sistema para chegar na resposta final. Então vamos lá. Aqui você vai pegar, no lugar da força do concreto aqui embaixo, você vai colocar esse valor aqui, que você já tem. Então aqui embaixo você substitui com a primeira. Então, força do concreto, vou repetir aqui, mais 4 vezes a força do aço é 800 vezes 10 ao cubo. Quem é a força do concreto? É 43,75 vezes a força do aço. Aí mais 4 vezes a força do aço igual a 800 vezes 10 ao cubo. Aí é que a gente continua, né? Vamos lá. 43,75 com mais 4, você vai ter 47,75. Força do aço igual a 800 vezes 10 ao cubo. Então, a força do aço ela é 800 vezes 10 ao cubo dividido por 47,75. Então, a força do aço vai ser, vamos dividir aqui, 800 dividido por 47,75. Deu 16,75. Vou colocar aqui, 754. 754. No caso aí, newtons, né? Vezes 10 ao cubo, porque tem 10 ao cubo bem aí, ó. Tá? Newtons. Se você quiser multiplicar, é só força do aço igual a 16.754 newtons. Tá aí. Ou deixar em quilonewtons, né? Força do aço é 16,754 quilonewtons. Tá? E aí, para você achar a força do concreto, é só fazer isso aqui, ó. Substituir bem aqui. A força do concreto é 43,75 força do aço. Então, a força do concreto
é 43,75 vezes a força do aço. Então, a força do concreto igual 43,75 vezes 16,754, porque aqui tem newtons. Então, a força do concreto vai ser... deixa eu ver aqui. 732.984,3 newtons, tá? Ou se eu quiser colocar em kilonewtons, força do concreto vai ser 732,984 kilonewtons. Está aqui a resposta, tá? Da nona questão. E assim a gente finaliza o nosso vídeo aqui. Ele foi um pouco longo porque realmente essas contas aí são um pouco complexas, que vocês precisam ter atenção para resolver direitinho, tá bom? Então até mais, até o próximo vídeo.